Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Carteiros de Condado, o primeiro de 2023. Esse programa tão querido que a gente traz uma síntese das mentes das mais brilhantes do mercado financeiro via as cartas dos gestores, os comentários mensais das cartas. E para fazer parte desse programa, eu chamo aqui meu convidado de longa data já, Rodrigo Gavioli. Tudo bem, Sgavi? Fala, Davizão, tudo bem? Prazer estar aqui sempre. Fico lisonjeado quando vocês me convidam, então pode convidar sempre. Sgavi, estamos quase integrando aqui nos convidados oficiais, já participou várias vezes aqui comigo. E você talvez esteja se perguntando, para quem está nos assistindo, né? Mas, cadê o Lucas Collazo? Já adianto que não saiu, não deixou o programa, apenas por motivos técnicos e de infraestrutura. Collazo não vai participar hoje, mas a gente tem aqui muita coisa para falar. O ano já começou com fortes emoções, então vamos falar de mercado, produção. Mari, por favor, roda a vinheta do Radar de Fundos. Pois é, pessoal, como eu falei, o ano começou com fortes emoções, uma montanha-russa quase, né? Você volta de férias já tomando soco na cara, notícias de Brasília, e aí ontem o evento, antes de ontem, né, no fechamento do dia, o evento Americanas, que ontem a gente descobriu no fechamento do dia que foi a maior queda histórica diária de uma ação na Bolsa Brasileira desde o Plano Real, né, uma queda de 77%. Então, assim, só para exemplificar um pouco dos sinais na margem. Mas, passando o ano, eu queria também aproveitar para a gente fazer uma breve retrospectiva do que foi o ano de 2022, um ano também de muitas emoções, né, e volatilidade no cenário tanto global quanto local. Foi um ano em que a indústria de fundos teve um ano negativo no geral, um ano de saques de recursos, né? Quando a gente olha para os dados da Ambima, de captação dos fundos, os fundos de renda fixa tiveram, incrivelmente, né, tiveram saques, mas muito em função desse fluxo migratório que teve dos investidores saindo dos fundos mais conservadores, mais líquidos, para alocar em ativos diretos de renda fixa, emissões bancárias, por exemplo. Então, houve esse movimento na renda fixa, embora os fundos de crédito tenham tido um ano espetacular, e até em termos de captação também. Os fundos multimercados e fundos de ações, em termos de saques e recursos captados, né, foi um negativo, né, anos de saques bem expressivos e até renovando máximas históricas, né, foi bem surpreendente esse movimento que parte do mesmo fluxo migratório de investidores com aversão a risco, saindo dos fundos, querendo alocar em ativos mais conservadores, ativos de renda fixa, com a taxa de juros mais elevadas. Então, a gente, em termos de captação dos fundos ao longo do ano, esse movimento contínuo, que até em função das eleições, né, dos sinais marginais, acabou se intensificando um pouco. Mas em termos de performance das classes de ativo, né, foi um tanto disperso, tá? Um tanto variado quando a gente olha os multimercados e fundos de ações. Fundo de renda fixa não, fundo de renda fixa ele é mais conservador, sem grandes novidades, e o fato é que foi o ano do crédito, né? Um ano que os fundos de crédito foram muito bem, acompanhando o movimento de alta das taxas de juros, natural, né? Esse tipo de movimento. Os fundos, principalmente pós-fixados, eles acabam acompanhando, tendo os retornos nominais cada vez maiores, e os fundos tiveram um fluxo migratório, né, de captação muito elevado, os fundos foram bem, e felizmente a gente vê diversos gestores muito bem capacitados para gerir esse tipo de estratégia, né, tanto no universo mais conservador, que a gente chama de high grade, quanto no universo mais arriscado, que a gente chama de high yield. Então, a gente espera que esse movimento continue, de certo modo, mas o que é a visão dos gestores, né, até olhando para frente, é que com os efeitos de uma taxa de juros mais elevada na economia, é natural que as empresas fiquem mais apertadas financeiramente, que o custo de dívida das empresas aumente, que as margens do negócio, para aquelas que não conseguem repassar parte do aumento dos custos via inflação, isso também pressione os balanços, né? Então, é natural ter uma piora das condições micro das empresas. O cenário macro também é um fator relevante, né, para definir, poxa, até quando que o juro
vai permanecer tão alto, né, nas máximas, então quando é que vai começar a cair? Tudo isso os gestores de crédito olham, né, e consideram. Então, o cenário que os gestores de crédito, né, de que a gente está falando de renda fixa, o gestor de crédito ele precisa ser mais seletivo. Então, e como eu comentei, infelizmente temos gestores bastante capacitados para fazer esse tipo de estratégia, são esses gestores que você deveria confiar para fazer a seleção dos ativos, o monitoramento dos ativos, as movimentações de carteira quando precisa ser feito, são os fundos de gestão ativa, né, que a gente vê esse valor e vai acontecer, pode ser que aconteça outros eventos de crédito, de marcação no ativo, que acaba impactando o fundo, em função de cenário, né, macroeconômico e micro, em função dos balanços das empresas. Então, o mercado de crédito tem essa tendência, resumindo, positiva olhando para frente, mas com uma deterioração dos fundamentos das empresas e um aumento, um ganho de relevância do papel do gestor de recursos especializado, profissional. Nos multimercados, eu diria que se fosse para resumir, e talvez uma frase, uma palavra, né? Seria basicamente duas palavras, fundos macro, né? O ano dos fundos macro, anos em que a gente via um conjunto relativamente elevado até de gestores tendo retornos espetaculares, retornos bem elevados se comparado à média histórica, né, do que vinham performando, e para esses gestores que conseguiram capturar muito bem as oportunidades que o mercado ofereceu, oportunidades no mercado de juros, principalmente Estados Unidos, países da América Latina, Europa. Foi um tanto variada a fonte de retorno, mas principalmente no mercado de juros, né, em função do aperto das condições financeiras, a inflação que estava muito persistente e o mercado não tinha precificado isso, né, no começo do ano. Então foram os gestores que capturaram esse trade e ao longo do ano vieram rendendo, mantendo essa, de certo modo, consistência até fechar o ano com retornos ali na casa dos 20% até 30%, em alguns casos um pouco mais, 30% ao ano, contra um CDI que fechou o ano em 12% e pouquinho, né? Então, retornos quase 10% maior do que, em pontos percentuais, do que o CDI, né? E é curioso até porque quando a gente tiver um cenário de alta de juros, você pode se perguntar, mas agora a renda fixa vai ficar atrativa, vou migrar para ativos atrelados ao CDI, né? E o multimercado, ele é um veículo que vai render, o caixa é como se o patrimônio inteiro do fundo, ele rendesse também o CDI. E aí o excedente é todo o risco que o gestor toma, isso eu estou generalizando, tá? Acho que tem casos e casos, mas todo o risco que o gestor toma, para o bem ou para o mal, gerando retorno ou perdendo retorno, é em cima disso. É como se fosse o ponto de partida do CDI, e aí o alfa ou a detração de retornos vem daí. E o fato é que o alfa esse ano foi muito mais predominante nas estratégias, né? Então a gente viu realmente um ano muito positivo e assim, olhando para frente, né? Tentando fazer um exercício aqui, né? Eu sempre falo que fazer exercício de market timing em multimercados é algo que não se faz, é muito difícil, até às vezes não tem cabimento, um fundamento de você prever que agora esse cara aqui, já que rendeu 30% no ano, no próximo ano ele vai render menos, porque não faz sentido manter. Na verdade, não, na verdade depende das condições, das oportunidades que o mercado oferece, e aí é muito mais difícil de você cravar alguma verdade, né, nesse sentido. Então, a conclusão que se faz nisso é você se confiar e manter as alocações nos melhores gestores, os mais bem capacitados, os mais experientes, com um histórico mais consistente, né? Então, tudo isso são os pilares do que a gente aqui, enquanto analistas de fundos, os pilares do que a gente coloca isso na prática, na seleção, e mantém alocações não por 6 meses, por um ano, mas alocações de longo prazo, né? E isso é muito importante. Então, esse foi talvez os grandes destaques positivos no campo dos multimercados, e no restante da indústria de multimercados. Eu acho que teve retornos muito dispersos, né? Então, por exemplo, os fundos quantitativos, que inclusive a gente gosta bastante, tá? Acho que talvez não sejam tão populares para a maioria dos investidores, mas eles tiveram um ano mais difícil, né? Um ano em que esses fundos eles operam principalmente estratégias que seguem tendências, que podem ser de curto, médio, longo prazos, que a gente chama de trend
following, segmento de tendência. E esse foi um ano muito difícil para esse tipo de estratégia, numa escala global até, e principalmente no Brasil. Tá? Então, esses fundos acabaram sofrendo um pouco com relação a isso e tiveram retornos aquém do CDI, para a maioria dos casos, ou então levemente acima do CDI, falando de maneira generalizada aqui. Mas o fato é que, como eu comentei no começo, né, agora há pouco, a gente gosta bastante desse tipo de fundo, não só na ótica de retornos. Quando você vai escolher um ativo, um fundo, você tem que pensar na ótica de diversificação. E é um papel muito poderoso que esses fundos apresentam, é você diversificar a sua carteira com o efeito prático de reduzir o risco que você toma de maneira agregada. Né? Então, até o trabalho, principalmente do nosso querido Rodrigo Zavioli aqui, é combinar os ingredientes, né, do cardápio de investimentos para montar essa carteira mais eficiente, né, para os nossos ouvintes, investidores e de maneira geral. Então, os fundos quantitativos, eles seguem com essa característica olhando para frente. Então, a gente continua gostando dessa classe tão importante para a composição de carteira, mesmo com o ano desafiador, que foi o ano de 2022, o ano em que algumas estratégias ficaram no campo até negativo para alguns poucos casos. Mas, de novo, nosso trabalho aqui, a gente não leva em consideração só retornos de 6, 12 meses, né? Tem muitos outros elementos, e eu recomendo você também a fazer esse exercício de alongar o horizonte de investimento para qualquer tipo de análise que você faça, né? De um fundo de investimento. Então, essa foi a dinâmica dos multimercados. Eu acho que, além de fundos macro, fundos quantitativos, é uma classe mais ampla, tá? Então, por exemplo, fundos long short que operam principalmente no mercado de ações, operações de valor relativo, compradas e vendidas, tiveram vários exemplos muito com retornos expressivos, né? Então, isso é mais uma classe que busca diversificar a sua carteira, operando nesse jeito mais específico, né? E que você não deveria ignorá-la, né? Ou seja, é saudável ter fundos long short na sua carteira, combinar esse ingrediente, né, na sua carteira, porque eles têm esse papel diversificador no ano em que a bolsa foi uma montanha-russa esse ano, né? Acabou fechando o índice Bovespa, fechou no campo positivo, e esses fundos, alguns deles rendendo 20%, 25%, até 30%, né? Que foi o caso dos top performers. Então, realmente é uma classe que oferece oportunidades para os melhores gestores, os mais bem capacitados, os mais experientes, enfim. Então, esse foi o resumo da classe de multimercados. E para finalizar aqui em termos de tipos de estratégias, né, os fundos de renda variável. Aqui também, dispersão muito alta, né? Então, tem que ter muito cuidado quando você fala da indústria, frases generalizadas, porque, na verdade, na prática, o comportamento de um ou de outro acaba divergindo bastante, né? Mas a mesma toada de 2021, né, com o comportamento do índice muito concentrado em poucos nomes, e esses nomes tendo um protagonismo na contribuição de retorno do índice, né, acaba dominando as performances, os retornos positivos e as maiores altas do índice. Então, o fato é que muitos gestores ficaram para trás do índice, ou até mesmo no campo negativo. Gestores que têm uma carteira, eu vou chamar aqui de mais saudável, ou seja, mais diversificada em setores, menos concentrada nos maiores nomes, que inclusive essa concentração, em alguns casos, pode ser perversa, né? Pode levar a problemas de liquidez, por exemplo. Então, não é natural que o gestor tenha concentrações muito elevadas. Se tiver, você já deveria se perguntar se ele se ele faz uma gestão de liquidez apropriada, né? Então, para os fundos de ações, tiveram esse quadro muito disperso, mas a maioria aquém do índice Bovespa, em função da natureza de composição das carteiras e dos principais nomes dos setores de empresas elétricas, empresas domésticas, presentes em alguns casos nas carteiras, e com isso resultou nesse ano negativo para a maioria. Mas eu acho que vale fazer um destaque muito importante aqui. Quando a gente pensa na classe de renda variável, é comum fazer duas distinções de estratégias, tá? Os fundos que a gente chama de long only, ou seja, que só mantém posições compradas em ações, e os fundos long biased, que na tradução livre significa viés comprado, e é justamente isso. São fundos que têm um viés
comprado em ações, mas que não necessariamente precisa ficar comprado. Eles têm a flexibilidade de montar posições vendidas em ações, de calibrar quanto que eles querem ter de exposição comprado e oscilar isso para caramba, conforme o cenário mude, né? Então são fundos mais flexíveis que oferecem proteções. E para essa classe, houve diversos exemplos subindo 20, 15, 10%, mesmo não sustentando posições bastante compradas, né? Ou seja, são fundos que conseguiram se proteger, vender, até buscando alternativas fora do Brasil, vendendo o índice S&P, né, que foi um trade muito comum, uma operação muito comum entre as carteiras dos fundos, essa proteção lá fora no mercado americano. Então, pensando numa composição de carteira, fica a dica aqui também, olhe também para fundos desse tipo de estratégia, long bias, porque justamente em momentos negativos são os fundos que seguram a queda ou até geram retorno positivo, excedente sobre o Bovespa. Então isso é muito saudável para a composição de carteira, e esse ano foi uma prova disso, né? Olhando para frente, nunca se sabe, né? O Brasil é uma montanha-russa, nunca se sabe quando vai ser os próximos sustos e quedas mais expressivas. Então é importante você ter alocações desse tipo de fundo como ferramenta de proteção na renda variável. Então, assim, a indústria de fundos se comportou dessa forma. Eu acho que vale também pincelar rapidamente parte de cenário macro e, basicamente, como que os gestores, principalmente os dos fundos multimercado macro, né, como é que eles podem pensar de uma maneira mais organizada o mundo e Brasil. Quando você pensa em mundo, cenário macro, é basicamente 3 blocos: Estados Unidos, Europa e China. Em termos de notícias e fatos que são pertinentes e relevantes para precificação dos ativos, começa daí, né? Estados Unidos, Europa e China. Estados Unidos, o que está fazendo, permeando as discussões dos gestores? Política monetária do Banco Central Americano, o Fed. E política monetária significa a maneira como ele está conduzindo o ciclo de aperto monetário, a sua comunicação e também os sinais que vão surgindo na margem, né? Porque é sempre um processo que se retroalimenta conforme novos sinais de inflação, novas métricas de inflação do mercado de trabalho vão sendo divulgados, o mercado reage a isso. Com essas novas informações, o Fed toma as novas decisões, se comunica de maneira diferente, e aí vai se atualizando. Então, o trabalho de gestor é muito concentrado nessa análise do Banco Central Americano, das métricas de inflação, das métricas do mercado de trabalho, principalmente o mercado de trabalho, que tem sido o principal driver de preocupação, né? Como que a inflação vai cair se o mercado de trabalho está tão apertado? Então, tem girado muito em torno disso as discussões de Estados Unidos. Europa é também política monetária, tudo que eu falei aqui para Estados Unidos se aplica também ao Banco Central Europeu. E, além disso, tem um fator a mais, que é o da guerra entre Rússia e Ucrânia, que é um fator muito mais imprevisível. As medidas de contra-ataque da Rússia, medidas econômicas impostas e os efeitos que isso tem na economia, com o potencial de trazer uma recessão maior para a economia europeia, aqui é muito relevante, mas é muito mais difícil também de se avaliar, né? Então, às vezes o gestor se ancora numa consultoria geopolítica, tentando coletar mais dados, mais informações, mas aqui é algo muito mais incontrolável, mas que sim está presente nas discussões e tem que ser considerado, né, na avaliação do cenário macro. Então, a Europa é isso. E aí, por fim, China, no cenário global, China que sempre foi tão impactante aqui para o Brasil, né, principalmente, mas a questão, primeiro ponto que até se encaminhou positivamente, política de Covid-0, que na prática impacta a reabertura da economia chinesa e como que isso vai redundar no crescimento global, né, e da nossa economia aqui do Brasil também. E o fato é que o governo encerrou pelo menos por hora, né, aquelas restrições que estavam sendo impostas e está tendo esse movimento de reabertura da economia, e é um processo que também é preciso acompanhar, né, porque à medida que você reabre, as pessoas vão para a rua, voltam a trabalhar, é natural que o número de casos também aumente, que é o que está acontecendo. Então, assim, se o número de casos aumentar, o presidente que adotou essa flexibilização, será que ele vai sustentar isso? Então, sempre tem esse receio, mas é um processo natural nessa essa elevação momentânea do número de casos nos primeiros meses,
Até alguns casos, fábricas podem trabalhar numa capacidade subótima, né, porque os trabalhadores não estão doentes, né? Mas isso é o que aconteceu já nas outras economias, é algo previsível, digamos assim. Mas tem esse fator da política de Covid-0, questão do mercado imobiliário da China, né, também, que sempre foi um grande propulsor do crescimento da economia, é um fator que deve ser monitorado. Acho que quando se olha expectativas de mercado, não se vê uma perspectiva tão negativa, olhando para o ano de 2023, mas certamente está presente nas discussões da elaboração de cenário para o mercado chinês. Por fim, a questão da orientação econômica do presidente, que recentemente ganhou mais um mandato, né, o Xi Jinping, e como que ele vai conduzir essas medidas, às vezes, anti-mercado de capitais, impactando algumas empresas no mercado chinês. Tudo isso é muito imprevisível também, mas acaba impactando, né, ativos na China, perspectivas de crescimento e também, consequentemente, o resto do mundo, o Brasil. E para fechar a parte de Brasil, eu até comentei no começo aqui, né, questão do começo do ano, da volatilidade de Brasília, questão de lojas americanas, de fato, tem muita volatilidade aqui presente, né, mas em termos de principais tópicos que já estavam presentes ano passado e devem permear as discussões de cenário macroeconômico. A primeira delas é a política monetária, o mesmo mecanismo comentado aqui sobre Estados Unidos e Europa, e aqui talvez com um fator adicional que as notícias que vêm dos fatores políticos, como que isso afeta a curva de juros de longo prazo, e que, consequentemente, afeta também a política monetária, né? A política fiscal, principalmente. Então, o presidente do Banco Central tem que reagir a esses elementos que estão presentes aqui, principalmente no mercado como o brasileiro. E a questão política, né? Então, o novo governo, as políticas fiscais de curto e longo prazo, como foi aprovada, né, a PEC da transição, então isso era um fator muito discutido que estava fazendo preço, e que agora a questão do fiscal de longo prazo, né? Então, quando que o Brasil vai conseguir ter um superávit primário e sustentar e conseguir ter uma trajetória sustentável da dívida pública, né? Tudo isso são discussões que fazem preço nos ativos, né? Que são fatores bem relevantes que os gestores têm discutido. E, por fim, a questão de reformas macro e microeconômicas, que também são mega relevantes, né, para o mercado financeiro e para preço de ativo. A gente sabe que o histórico do governo é de ser mais avesso à realização de certo tipo de reformas, tanto macro quanto micro, mas são elementos que devem ser acompanhados pelos gestores. Então, dito tudo isso, a gente quis fazer esse resumo mais amplo, né, porque foi um ano de muitos fatos relevantes para a indústria de fundos. A virada de ano também já muito movimentada. A gente começa, como eu falei aqui, já na porradaria, né? Esse foi o nosso radar de fundos. Mas, meu querido Rodrigues Gavioli, falei bastante aqui, queria já pedir para você nos iluminar com a primeira carta de gestor, que a turma aí tem falado, né, nesse cenário tão volátil. Boa, que bela aula aí da visão, bom resumo, mas é super importante, né? A gente que acredita e fomenta bastante a indústria de fundos de investimento, vê os desafios que, mesmo sendo um ano positivo para boa parte da indústria, a gente viu o investidor aí com fluxo negativo, reduzindo o risco dos portfólios, mas é importante que ele entenda o papel de cada classe de ativo nos portfólios. Cara, eu vou começar falando de uma casa que eu gosto bastante e teve até um evento recente, presencial e online, né, onde o seu principal sócio fundador aí, o André Jakurski, falou, e ele fala coisas muito legais, enfim, não está na carta, mas eu acho que vale ressaltar, né, ele comentou muito sobre o quanto gestores multimercados, eles, de certa forma, gostam de operar em mercados em que tem aumento de prêmio de risco nos ativos por conta de receios dos mercados por questões políticas, né? Nesse afã aí de todo mundo discutindo essa transição de governo e tudo mais. Então,
acho que o investidor ele precisa entender que principalmente nos multimercados, mas por que não ali os fundos de crédito também, eles conseguem cada vez mais ter fontes diversas de retornos, né? E conseguem gerar valor para os cotistas. Mas vindo para a carta, a JGP, que é uma casa que tem uma grade completa aí de produtos, né? Desde renda fixa, indo para produtos mais sofisticados, passando por multimercados também. Eles falam muito um pouco do cenário que você comentou, né? Então, no internacional, eles trazem uma avaliação de que, de fato, né, os Estados Unidos enfrenta aí a maior inflação das últimas 4, 5 décadas, cara, com uma rápida aceleração aí por parte do Fed dos juros, né? Vamos lembrar que em menos de um ano, os juros lá dos Estados Unidos saíram do intervalo de 0,25, 0,50 para 4,25, 4,50. Esse aperto monetário, de certa forma, né, traz desafios aí para a bolsa no geral, para a bolsa global no geral, e para diversos setores da economia americana e por que não da economia global, com exceção de um setor que até desempenhou um papel positivo lá na economia americana e até globalmente, que é o setor de energia, né? Teve uma disparada aí ao longo do ano dos preços dos combustíveis, e ainda mais se você coloca nesse caldeirão o ingrediente da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que também não foi resolvida ainda, né? Então a gente, eles acabaram, né, Davi, até só para puxar um pouco, fazendo quase que um balanço anual, né, também, como muitas cartas desse mês acabam fazendo. E falam que também você acabou presenciando uma das maiores altas anuais das treasuries, né, dos títulos aí americanos dos últimos 50 anos. E isso teve impactos para as ações e também para a renda fixa. Fala um pouco de China, então questão de flexibilização mais recente aí da política de zero Covid, ou seja, bem em linha com o cenário aí que você traçou, que você comentou um pouco aí também, mas que acreditam que tem riscos, né, de que, como existe uma população muito grande não vacinada, e principalmente de idosos acima de 80 anos, que é de mais ou menos 66,4%, da população acima de 80 anos estão com as 3 doses, e eles consideram esse número baixo, né, para a população velha, 66%. Eh, Talvez ali eles não entram nesse mérito, mas, muito se fala da questão da qualidade das vacinas. Eles acham que tem riscos de novos ali pontuais fechamentos, né, naquele esquema meio, fecha, abre, mas que eles acreditam que a tendência agora seja de uma abertura, gradativa da China, e que isso pode trazer um impulso adicional para a economia global, né, com mais demanda por commodities e uma recuperação, de atividade de uma forma geral. E por último, eles também falam de uma sinalização do Xi Jinping, que mais uma vez o nosso analista econômico Davi Fontinelli trouxe ali e falou, que o Xi ele foi, reempossado aí para mais um mandato, e ele vem com pacotes fiscais que tendem aí a acelerar a atividade econômica também por lá, impulsionar também a atividade econômica por lá. Quando eles falam de Brasil, saindo um pouco de mundo, eles destacam a questão da PEC da transição, né, da aprovação da PEC da transição, já ali no final do mês de dezembro, das características dessa PEC, né, que tem ali ampliam o teto de gastos para 168 bi, falam da questão da liberação de mais 23 bilhões ali, financiados pelos recursos do PIS/PASEP, da redução, ou seja, trazem um pano de fundo que a PEC da transição foi aprovada com um texto um pouco menos pior, do que o inicialmente proposto, mas que da mesma forma deve continuar apresentando uma expansão fiscal que vai representar quase 1% do PIB, né, e trazendo mais pressões inflacionárias e dando menos margem para que o Banco Central consiga reduzir, no curto prazo, os juros por aqui. Falam da equipe ministerial e que já tem sinais ali de que pode haver divergência, né, entre as diferentes alas políticas, dentro de ministros e equipes de ministros que foram designados, como, por exemplo, a questão da desoneração ser mantida ou não dos combustíveis, né. Então, existiu uma ala que defendia que ela deveria ser mantida, uma ala dizendo que não deveria ser mantida. A bem da verdade é que houve uma postergação dessa desoneração,
mas ela deve voltar, né, deve ser reonerado o combustível, mas eles pontuaram isso como um sinal de possíveis divergências já que tenham nessa amplitude de alas políticas que tem entre a equipe ministerial como um todo e a equipe do governo como um todo. Então eles traçam um pouco esse pano de fundo e mostram aí as dificuldades que o cenário, tanto internacional quanto local, eles apresentam e mesmo assim, num mês como esse, os fundos multimercados conseguiram, apresentar retornos, positivos, alguns deles mais próximos ali do CDI, outros ligeiramente acima, como é o caso do JGP Red, do JGP Max e do JGP Strategy, eh, que tiveram retornos aí respectivamente de 1,03, 1,01 e 1,10, no mês, mas com retornos no ano acima do CDI todos eles, tá. Então, o Red fechando com 13,18, o Max com 14,34 e o Strategy com 17,20. Quando você olha, principalmente no ano, vamos fazer um balanço anual, acho que os principais contribuidores, como o Davi pontuou, né, muita gente ainda tem dúvidas sobre como é que às vezes um fundo macro ganha dinheiro, por ter diversas estratégias e principalmente também há uma máxima que ele ganha só com queda de juros, não parece verdade, né, porque num ano em que você teve alta de juros aqui e lá fora, foi um dos principais contribuidores aí para a performance positiva, assim como, operações direcionais em bolsa, e muitas vezes vendida até em bolsa, global, e você não teve nesses fundos no ano grandes detratores de performance, né, talvez ali, eh, quem contribuiu menos ali foi uma parte, por exemplo, que você tem de arbitragem em bolsa, então posições relativas em bolsa, mas detrator, pelo menos no JGP Strategy, que eu estou pegando ele como principal fundo ali dos multimercados, você não teve um detrator, salvo as despesas, né, então como o Davi falou, dinheiro em caixa, ele vai para os mercados em que ele quer tomar risco, em todos eles praticamente ele ganhou dinheiro, em algumas estratégias mais, em outras menos, então por isso que ele, jogou o caixa dele, né, em Selic, ganhou dinheiro na maior parte das estratégias, para não dizer em todas, tira as despesas, então teve um ano aí de 17,2% de retorno, né, bastante acima do CDI. Só um destaque também para o fundo previdenciário deles, que é o JGP Multimercado Prev, que ficou aí com um desempenho já um pouco menor. Vamos lembrar que os fundos previdenciários têm limitações regulatórias, né, diferentes dos fundos normais, mas mesmo assim teve um desempenho bastante importante de 13,70, no ano. Então acho que de uma forma geral, da visão, ele traz ali, um cenário nada trivial, ele faz alguns comentários também sobre o mercado de crédito privado, né, falando sobre, no mês de dezembro, principalmente, o desempenho positivo tanto do mercado de crédito local quanto o offshore, com fechamento também dos spreads de crédito lá fora e fechamento também das treasuries de longo prazo. Então vamos combinar que quando os spreads fecham e, também você tem fechamento da curva de juros, isso impacta positivamente, principalmente os ativos de dívida lá fora, né, até porque a grande maioria são dívidas pré-fixadas, eh, essas dívidas às vezes corporativas ou até, governamentais de uma forma geral, mas, o que a gente tem então é basicamente um cenário de crédito que foi positivo para os fundos de lá. Então, quando a gente olha de uma forma geral, os fundos JGP Corporate, JGP Corporate Plus, Select e Select Premium tiveram um mês muito forte ali de desempenho, né? O mês de dezembro com o Corporate, por exemplo, com 2,1% de desempenho, Select com o mesmo retorno, o Corporate Plus 1,6% e o Select Premium 1,4%. Acho que é isso então de JGP da visão. Eu passo para você trazer aí também, alguma carta, mas enfim, uma casa consistente, uma casa grande e que teve um mês de dezembro positivo nas suas diversas estratégias, e um ano também bastante positivo, nas estratégias principalmente de renda fixa, crédito e multimercados. Boa. É curioso até um gestor como o André Jacuski, né? E aí, quando participa de um evento como o que teve na JGP, você pode julgar a importância
do que um gestor fala, o reconhecimento que ele tem no mercado e a relevância enquanto profissional, quando em um evento qualquer ele fala e vira matéria na mídia, em todos os meios, os veículos de comunicação, né? Então, não é todo mundo que quando fala vira matéria na mídia, mas se você perceber isso, pare para refletir que é uma pessoa relevante. Acho que o Luiz Stuberger tem essa característica também, e são poucos os que estão nesse clube. Mas, bom, vamos falar aqui de mais uma carta. Eu queria trazer a carta anual da gestora Sharp Capital. Para quem não conhece a Sharp, ela é uma gestora que eu considero ali na Champions League dos fundos de ações, dos gestores de ações, a tropa de elite, né? um grupo seleto. E por quê, né? Porque alguns elementos, né, para embasar isso, né? Uma gestora que tem um histórico longuíssimo, mais de 15 anos trabalhando em conjunto ali, né? Os profissionais são profissionais mega experientes no mercado de ações. Tem uma equipe que, além de bem dimensionada, está fazendo esse conjunto há também diversos anos, alguns deles desde que começaram as carreiras. Na verdade, a maioria deles começaram a carreira lá como estagiários. Então, a cultura que eles formaram é algo um tanto quanto único. Eu não me recordo, deve dar para contar nos dedos de uma mão as gestoras que têm essa característica, né, as gestoras de ações. O que é interessante também, né, é que num ambiente como esse, é quase que como se você pudesse sair na porrada de ideias, né, argumentar com todo mundo, e tá tudo bem, né, porque as pessoas são amigas e você pode criar teses mais robustas. É que o trabalho de todo gestor de ações é de falsear teses, evitar viés e construir ideias de investimento sólidas, né? Então, assim, é um pouco do perfil da Sharp, né? E quando uma gestora desse calibre escreve, e no caso deles, principalmente, né, são conteúdos muito ricos. Infelizmente, eles fazem isso uma vez por ano, uma carta anual. Então, quando eles escrevem, eu sugiro parar para ler o conteúdo, né? Então, outros nomes como Esquadra é uma carta semestral 2 vezes por ano, Oceana, carta semestral 2 vezes por ano, então Atmos também semestral, né? Então, esses nomes dos gigantes, né, quando eles escrevem, muitas vezes é um conteúdo muito rico, né? Então é super válido a leitura. Então, dito tudo isso, o tema da carta de Sharp é um tema muito pertinente, até controverso, né? Eu comentei que esse foi um ano, 2022, né? Foi um ano que muitos gestores ficaram aquém do Ibovespa, né? Então, é um tema sobre valuation, a maneira como você precifica ações na bolsa, e traz diversas reflexões que eu vou tentar resumir um pouco aqui, né? Eu acho que a primeira frase que eles colocam, eu achei bem interessante, é que a qualquer momento, assim, quanto que vale uma empresa, né? A qualquer momento, qualquer ativo valerá o quanto que alguém esteja disposto a pagar por ele. Tão simples quanto isso, né? Então, não necessariamente ele vai valer o que você acha que o fundamento deveria, para onde que o fundamento deveria fazer convergir, né? E o quanto que a sua análise diz, né? E simplesmente quanto que tem gente comprando, pagando por ele, né? E o que eu quero dizer com isso? Uma maneira mais simples de pensar isso é comparando um investidor brasileiro que só investe em ações do Brasil e um investidor gringo que investe no mundo inteiro e vai comprar uma ação no Brasil. Muito provavelmente esse investidor gringo vai poder pagar mais caro, porque a ação no Brasil tem um efeito diversificador no portfólio dele maior do que o que uma ação do Brasil tem para um cara que só tem ações do Brasil. Então, assim, tudo isso para mostrar que, quanto é que é o valor justo? Depende da ótica de cada um. E é por isso que fica vou chamar de jogo aqui, né, tão complexo, porque no mercado existem vários participantes, né, o cara que opera com análise fundamentalista micro, macro, o gestor quant, o day trader, o grafista, tanto no Brasil quanto no mundo todo, operando ações do Brasil. Então, assim, tudo isso para exemplificar um pouco do quão complexo é o trabalho de você precificar o valor justo de uma empresa, comprar essa empresa e esperar que o preço tenha essa convergência, né, para esse valor, que é o trabalho do gestor de ações long only, fundamentalista, né, muitos dos que a gente tem aqui. E quando se fala de Brasil, por que isso é tão difícil, né? E numa economia emergente como a de Brasil? Primeiro que boa parte da literatura, quase toda ela, de valuation, de análise
fundamentalista, ela foi concebida nos Estados Unidos, as economias bem-sucedidas, e que muitas das preocupações que a gente, enquanto economia, país subdesenvolvido, emergente, tem, eles não têm. Né? Então, são desafios novos, né? São os países emergentes são suscetíveis a crises financeiras, guerras, expropriações, confrontos sociais e políticos, né? Então, tudo isso para dificultar a vida do gestor que se ancora, né, na análise fundamentalista, e muitas vezes o que é a âncora? Né? É o foco no fundamento e longo prazo, mas não é exatamente fazer uma análise cega disso, porque o longo prazo, muitas vezes, boa parte das projeções que se faz hoje sobre o tal do longo prazo, elas não vão corresponder à realidade de fato. Né? Então, se você comparar 20 anos atrás, 15 anos atrás, as análises que os analistas de equities faziam e ver quanto é que corresponde hoje, quanto é que é o fluxo de caixa das empresas que eles estavam querendo projetar, quanto que está pagando dividendo, grandes chances de não corresponder à realidade. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é o que eles explicam na carta. Tá? Então, e com isso surge o desafio de estar constantemente atualizando essa projeção, essa análise fundamentalista, análise do fluxo de caixa descontado, né, que é a técnica de valoração utilizada pelos analistas. E outro detalhe também que eles comentam, né, é que esse método, né, que eu vou basicamente trazer a valor presente o quanto que a empresa vai pagando de dividendos ao longo dos anos, no longo prazo. Só que você supõe que ela vai pagar dividendo e muitas vezes o fluxo de caixa livre que a empresa tem, nem você sabe se ela vai pagar dividendo e nem o management da empresa sabe se vai alocar algum projeto, alguma coisa que vai render um retorno acima do custo de capital. Né? Então, assim, ninguém sabe disso no longo prazo. Então, é por isso que é mais um complicômetro, mais uma complicação aí na escala de desafios, né, que os gestores têm e que está presente, né, acho que em toda a economia. O Brasil, ele tem uma realidade do mercado de capitais e para qual as empresas líderes, as empresas de alta qualidade são muitas vezes as empresas almejadas, né? Então, você provavelmente já ouviu um gestor falando que mire nas empresas líderes em seus setores, com equipes de gestão bem qualificadas, competentes, éticas, que têm um market share elevado em seus respectivos setores, poder de barganha elevado. Tudo isso remete à qualidade daquele modelo de negócio. Quando a gente analisa esse tipo de empresa no Brasil, as empresas líderes, vencedoras nos últimos anos, de fato, venceram. Né, no sentido de que quando ele até menciona alguns exemplos aqui na carta, né, então, por exemplo, os grandes bancos, a carteira de crédito dos grandes bancos expandiram de modo que as famílias estão mais alavancadas, empresas do setor de varejo, como lojas Renner, penetraram em quase 100% dos shoppings, né, ou seja, ganharam market share e presença nos shoppings do Brasil, Vivara também, outro exemplo, empresas de atacado, supermercados, açaí, atacadão, também ganharam bastante market share. Outras empresas bastante dominantes, né? Então, Ambev, Havaiana, M. Dias Branco já possuem presença no Brasil há anos. Tudo isso para mostrar que, à medida que uma empresa ganha toda essa relevância, o upside, as surpresas positivas, cai, diminui. Ou seja, fica mais difícil de achar uma oportunidade que vai render, que vai ter surpresas positivas e retornos muito acima do custo de oportunidade, né? Então, isso também acaba dificultando a vida do gestor de ações, né? A menos que essas empresas tenham surpresas como começar a expandir o business internacionalmente, ou mesmo novos projetos e novas finalidades para a alocação de capital delas, aqui no Brasil, por exemplo, né? O que também é muito complicado. Mas assim, eu só falei coisa talvez com viés mais negativo, né? Mas eles também puxam para o lado positivo, que é o fato de que no Brasil, num país com tanta volatilidade, é justamente esses fatores macro, essa volatilidade do ambiente macro, que fornece as maiores oportunidades, não para aqueles que
talvez só se avalie isso, né? Mas sim para quem analisa fundamento, para quem analisa o micro de cada empresa e percebe que, em muitos casos, esse fator macro está levando a uma distorção. É justamente quando acontece essa distorção que o gestor vai lá e compra, e essa convergência do preço para algo próximo desse tal do valor justo, que traz o retorno para o fundo. Né? Então, essa questão de fatores macro, de, por exemplo, cenários em que os fundos que possuem métricas de risco, de stop loss, às vezes caem, aí são forçados a zerar suas posições, aí a empresa cai mais do que deveria. É nesses momentos, talvez, que você deveria se atentar ao preço, ao valuation de uma empresa e perceber que tem uma distorção e você acaba comprando não baseado em market timing, análise macro, e sim no valor justo da empresa, conforme o preço corrente. Né? Então, são essas oportunidades que a gestora, inclusive, conseguiu navegar ao longo do ano passado, comprando e vendendo, fazendo ajuste de sizing das exposições, com uma visão de longo prazo e uma atuação diária, de curto prazo, né? Tá todo dia reavaliando o fundamento, discutindo e tudo mais, né? É um pouco de como a Sharp atua, né, em sua filosofia, seu processo de investimento. E eles comentam, por fim, que, apesar de tudo isso, sempre haverá empresas capazes de crescer, evoluir, se reinventar, ou seja, trazer surpresas positivas, ainda que isso fique mais difícil na margem. Então, o trabalho deles, gestor de ações fundamentalistas, é encontrar essas oportunidades. Perfeito. Toco daqui agora? Vai lá, Sgave. Boa. Eu confesso também, acho, como você falou, a casa realmente joga na Champions League. Eu vou então manter um time da Champions League, mas agora ainda na parte de multimercados. Eu hoje vim munido aqui de casas, principalmente que tem multi-estratégias, mas que também são bastante reconhecidas pela franquia de multimercados, né? Agora é a vez da Kinea. E acaba parecendo ali que eu tenho um viés, né? Mas é que, putz, eu realmente, além de achar os fundos multimercados da casa muito bons, né? Aliás, congratulações ao trabalho aí do Marco Freire, né? Do Rui Alves, enfim, gestores da casa e outros analistas. Os materiais produzidos também são muito qualificados, então eles conseguem se comunicar muito bem. E na carta desse mês, como já é de costume, eles sempre usam algum tipo de historinha, metáfora, fábula, para conseguir elucidar o ponto deles. E eles vão tentar olhar o para frente, 2023. E aí utilizaram a nossa querida fábula do Mágico de Oz para falar o que eles estão esperando e quais são os 3 pontos de atenção. Eles vão fazer paralelos entre os personagens ali do Mágico de Oz, que para quem é um pouco mais velho, como esse senhor aqui que vos fala, lembra das versões antigas ali, né? Que você tinha da Dorothy com o seu querido leão, o espantalho e o homem de lata, né? Eu até não sei se tem versões mais atualizadas desse filme barra desenho, mas já é um clássico aí do cinema. E o que ele fala, né? Que na verdade a estrada de tijolos amarelos que foi construída fazendo um paralelo com o mercado financeiro ao longo dos últimos anos, era o quê? Era aquela estrada de tijolos que os bancos centrais, sempre que o mundo, principalmente pós 2008, tinha qualquer estresse, ou com um português aqui mais coloquial, qualquer dor de barriga, os bancos centrais, né, eles surgiam para segurar as pontas, né? Eles surgiam para de fato corrigir e fazer com que o mundo continuasse funcionando, com que os mercados continuassem funcionando, com que as economias continuassem funcionando, de forma a manter um certo crescimento, manter consumo, manter atividade econômica de uma forma mais pungente, ou seja, existia quase que um mecanismo artificial de manutenção das economias funcionando, né. Mas isso gera disfuncionalidades, né, de médio e longo prazo, e ele diz, né, na carta eles dizem que agora, cara, assim, acabou a estrada de tijolos amarelos, como a Dorothy no filme percebe que não tem esse caminho, né, que o Mágico de Oz, na verdade, é meio que um charlatão ali.
E aí ela precisa voltar para casa sozinha, né? O Mágico de Oz não vai dar o caminho das pedras de tijolinhos amarelos mágicos ali. E aí o mundo precisa resolver os seus próprios problemas. E o Brasil tem os deles e o mundo tem também os seus desafios. E aí, quais são esses desafios, né? Então ele aborda muito essa questão da magnitude dos estímulos fiscais e monetários, principalmente dos Estados Unidos, né, nos últimos anos, mostrando, enfim, quanto foram esses estímulos, né, o crescimento de base monetária, do déficit federal americano, de uma forma geral, o impacto que isso trouxe para a inflação. Então, como até a própria carta da JGP fala, eles falam aqui, né, a inflação mais alta dos últimos 30, 40 anos. E aí, basicamente, quais são os desafios, né, que são os três personagens aí que o Brasil e o mundo vão encarar. Então, o Brasil, ele chama do o espantalho em busca de um cérebro, né? Então, o espantalho, aquela figura, ele tem o desafio de achar um cérebro. E é isso, o Brasil, ele veio melhorando aí nos últimos anos, depois de alguns anos mais duros, né? eh, Até estando aí com o preço dos seus ativos, principalmente na bolsa, bastante descontados, mas melhorando aí em atividade econômica, em geração de empregos, mas agora o cenário mais atual é de um Brasil desacelerando. E o que o Brasil talvez precise para ter um crescimento mais sustentável? Precisa de um cérebro, precisa botar a bola no chão e entender que ele precisa ter um fiscal mais responsável, né? Precisa ter uma relação dívida-PIB mais sustentável. Então, essa sustentabilidade ela vai vir se a gente de fato tiver um fiscal mais comportado. O Brasil, que é um país que tem um histórico de grandes gastos, né? Tem que tomar cuidado com a resolução através só de aumento de carga tributária. Então, basicamente, o desafio do Brasil é buscar uma via sustentável de crescimento que não dependa só de grandes ciclos de commodities e que tenha um fiscal responsável. A economia global, por sua vez, é o segundo personagem, né? Ele é o homem de lata que busca por um coração. E o que que é isso, de certa forma? Qual é a metáfora, né, que ele tenta fazer? É que, de fato, os Estados Unidos, de uma forma geral, precisa achar, não, desculpa, os Estados Unidos não, a economia global, né, um novo modelo econômico que faça o mundo crescer, eh ainda em patamares, ou pelo menos em patamares aí também que, de certa forma, continuem trazendo ganhos adicionais para os mercados como foi nas décadas passadas, né, com industrialização, com alguns setores ainda, principalmente impulsionados ali por China, que conseguiam crescer muito bem. eh, assim, o mundo precisa de um novo modelo econômico, para que a gente consiga ter um crescimento sustentável, uma boa performance dos ativos de risco de uma forma geral. E aí ele pula para o terceiro personagem, que é a China, que é o leão em busca de coragem, que tem esse papel relevante também para o segundo desafio, que é a China achar o seu modelo novo de crescimento, sabendo que provavelmente o modelo de exportadora, de pátio industrial do mundo, ele praticamente se esvaiu e ela vai ter que ter um crescimento, eh, pautado por outros setores, né, setores de serviços, setores de consumo de uma forma geral. Então tem um desafio de uma transição de modelo de crescimento chinês, que é muito importante para a China, mas também muito importante para o mundo. Então, de uma forma geral, são esses desafios, Davi, para acelerar aqui um pouco, para a gente conseguir contemplar tudo. E aí, acho que eles trazem um pouco essa perspectiva de acreditando que esses são os grandes desafios para 2023, né? eh, e que eles acreditam que, de certa forma, é hora do mundo ter um crescimento mais baseado numa resolução dos seus próprios problemas e não de um crescimento artificial, muito sustentado aí pelos bancos centrais. Então, traz uma mensagem aí bem construtiva, mas de grandes desafios para 2023. Que né, é sempre muito criativa e didática em suas metáforas e analogias feitas, né? Eu acho bem legal essa parte deles. E os gráficos apresentados são bem bacanas. Então, para a gente não se estender muito aqui, eu recomendo muito, a gente vai deixar aqui disponível, que entrem lá, né? São muitos gráficos bastante elucidativos de todos esses números e dados que, muito en passant, eu acabei comentando aqui, tá? Bom, para fechar aqui a parte das cartas rapidinho, né? Eu vou comentar
de ninguém menos do que Dínamo, né? E seguindo a lógica que acho que a gente não combinou, né? Mas eu peguei só gestora de ações e o SGAV de multimercados, bom para equilibrar o conteúdo. Mas a Dínamo é outra que dispensa comentários, né? Uma das grandes referências do mundo de ações. E o fato é que eles tiveram um ano aquém do Ibovespa e um ano negativo, né? A principal estratégia de ações da gestora, na verdade a única estratégia de ações da gestora, o Dynamo Cougar, fechou o ano com retorno de menos 13,80 versus um Ibovespa de 4,70. Né? Então foi um ano em que é um tanto impactante, né? Você vê uma gestora com um histórico tão vencedor, bem sucedido, né? Como a da Dynamo tendo mais um ano negativo, mas é um material, uma carta, né, que eles reforçam o processo fundamentalista e o processo de análise de empresas, na verdade, o horizonte, tá? Um horizonte que talvez em janelas de um ano possa não dizer nada dessa base de comparação, né? No sentido de que se você está alocando na ação de uma empresa e a empresa é um organismo vivo que, poxa, que tem projetos, esses projetos têm períodos de maturação, as indústrias nas quais as empresas estão inseridas se desenvolvem, tudo isso não é em um ano, não é em meses, nem em um ano, talvez até nem em 2 ou 3 anos que isso vai refletir no fluxo de caixa, na geração de caixa, né, e consequentemente no preço da ação. Então, é importante você ter em mente que para a análise que você faz e que no caso deles, apesar de todas as dificuldades que eu até mencionei via Sharpe, né, eles têm uma profundidade tão grande para ter uma convicção maior nessa convergência do valor e carregar as posições, né? Então, um pouco da filosofia que a Dynamo tem, né, análise fundamentalista profunda. Mas pegando essa janela curta de um ano, né, eles comentam que essa performance negativa ela pode ser dividida em 2 grupos, que é interessante a maneira pensar dessa forma, né? Acho que para uma ação entrar no fundo, óbvio que tem todo um trabalho de análise fundamentalista para qualquer gestor, tá? Análise fundamentalista, e você projeta certas métricas e com o tempo você vai acompanhando, né, se os fundamentos da empresa evoluem como você projetou, ou até melhor do que você projetou, ou pior do que você projetou, e aí aquém do esperado, notícias negativas, etc. Né? Então, para todo gestor, existe esse trabalho de acompanhamento conforme que foi modelado, acompanhar o que acontece de fato no mercado. Né? E a carteira deles, elas têm empresas cujos fundamentos evoluíram de modo satisfatório. Os fundamentos das empresas, ao longo de 2022, evoluíram de modo satisfatório, mas foram empresas que caíram, né? E aí você pode pensar em diversas explicações, fatores macros, saída de recursos, tudo isso foge do escopo do gestor de ações, do gestor fundamentalista, né? Então, que se ancora nos fundamentos da empresa. E o fato é que essas empresas caíram, os fundamentos evoluíram positivamente, o que eles fizeram? Compraram mais ações, né? Então, o que é uma prática lógica, né, de você aumentar a exposição quando as oportunidades aparecem e aumentam, né, a margem de segurança, coisas do tipo. Então foi o que eles fizeram para nomes como Eneva, Vibra, Redditor, Mercado Livre, Cosan. Todos são nomes que estão presentes na carteira de Dynamo e que contribuíram negativamente para a carteira e eles aumentaram a posição. Mas também houve casos de empresas cujos fundamentos não evoluíram como eles tinham projetado, né? Então evoluíram negativamente, ou cujos valuations, né, o preço, talvez eles tenham pagado mais caro do que projetasse, né? Que é o caso de Natura, Alpargatas e Apvida, né? 3 empresas que sofreram bastante, né, no ano passado e que, no caso de Natura e Alpargatas, continuam na carteira do fundo. E no caso de Apvidas, eles zeraram a posição, né? Então, eu acho interessante para exemplificar um pouco de como que eles fazem a análise aqui da atribuição de performance e alguns dos nomes que estão presentes na carteira de Dynamo, da gestora Dynamo. Né? Então, essa foi um pouco do resumo deles, e com isso a gente fecha as cartas e passa para o nosso
momento cultural, momento de dica cultural. Então, produção, Mari, por favor, roda a vinheta. Bom, já vou começar aqui, então, comentando a minha dica. A minha dica, ela é referente a um site chamado Less Wrong, né? Então, na linha de pensar em coisas diferentes, né? Não sei se é uma coisa tão conhecida, mas o fato é que ele é um site que compila publicações, principalmente a respeito de racionalidade, né? Então, o tema de racionalidade, e aí tem temas muito diversos, né? Mas quando você pensa em racionalidade, é a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente toma decisões, a maneira como a gente coleta informações do meio ambiente, com os nossos sensores e conclui alguma coisa, pensa alguma coisa com base nisso, né? Então, esse mecanismo de pensar, que é uma coisa tão elementar, né, essencial da nossa estrutura, da nossa cabeça, né? Existem vários estudos e reflexões que são feitos com base nisso, com base com foco de evitar vieses, de autoconhecimento, de se conhecer melhor, né? Então, tudo isso permeia esse tópico da razão, da racionalidade, e esse site, ele tem, assim, coisas até um pouco complexas, né? Mas acho que o nome do próprio site, ele já indica, né? Less wrong, ou seja, a gente sempre vai estar errado, mas pode estar um pouco menos errado a respeito de como a gente pensa, né? Então, acho bem interessante, fica aqui a minha dica cultural. Boa. Bom, estamos todos então em dicas virtuais aqui, internéticas, que eu vou dar uma dica de algo que vem sendo cada vez mais falado entre, pelo menos as pessoas ali que eu tenho conversado, que é o ChatGPT, né? Que é o ChatGPT. E ele basicamente é um chatbot, né? Que tem ali uma inteligência artificial por trás para você se comunicar. E ele pode ser utilizado para várias coisas, né? Então ele usa uma base de dados. É importante dizer, até para dar um pouco de credibilidade, que ele foi montado por um dos criadores do Gmail e tal. Então, ele até traz uma tese da visão que esses chats de inteligência artificial vão substituir o próprio Google. Tá? Daqui a uns anos, daqui 2, 3 anos, você vai procurar muito mais essas informações em chatbots como esse do que no próprio Google, né? Então, é muito bacana. Então, a gente está disponibilizando aí para vocês o link, e aí você pode usar, eventualmente, para fazer coisas mais simples, como perguntar a temperatura em Nova York agora, ou a previsão do tempo, funcionando quase como uma Alexa, né, para quem usa ali. A diferença é que é escrito. Você pode usar para falar sobre línguas, né, então testar como é que um texto em português funcionaria um texto em inglês. Ou você pode ir para coisas mais complexas aqui, né. Convido a todos aqui, por exemplo, a perguntar para ele quais são as previsões econômicas para 2023, né. E óbvio, ele faz um compilado de tudo que ele tem e da experiência que ele vive, né, no tal do machine learning, mas você pode fazer perguntas das mais complexas, que exatamente nesse ponto que está aparecendo na tela, onde tem sugestões, mas que você pode fazer. Então, qual a sua previsão do desempenho da economia americana nos próximos anos, enfim. Então, ele vai trazer, óbvio, você não deveria tomar isso como uma verdade absoluta, mas sim como uma máquina que, através de todas as fontes de base de dados que ele utiliza, ele tende a trazer para você o compilado, né, e uma resposta o que tenta ser das mais assertivas possíveis, com base em tudo que você tem de dado disponível em fontes abertas. Então, é uma grande Alexa aí, escrita. Acho que pode ser de grande valor para muita gente, e lembrando que esse tipo de mecanismo, quanto mais você usa, mais ele aprende. Então, faz sentido aí, acho que você ter e ir fazendo testes ao longo do tempo, como isso pode se comportar, e é muito bacana. Então, ChatGPT é a minha dica cultural para você se divertir um pouco ali, até fazendo perguntas esdrúxulas sobre se ele te acha bonito ou não, se o Corinthians vai ser campeão em 2023 e por aí vai.
Pra quem que você torce, Davi, que eu não sei até hoje? Fortaleza, Leão. Ah, garoto. Dizem que não tem outro time aí, né? Pô, até ter o nome da própria cidade, então. É o time menor, né? Time menor. Vai ter gente brava comigo por causa disso, mas tudo bem. Então é isso, muito bom, senhoras e senhores. Com isso a gente encerra o primeiro programa de 2023 do Carteiros do Condado. Muito obrigado para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. E próximo mês, estamos aí, mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo Gavioli, nosso parceiro aqui de longa data. Estamos com o time completo na próxima, né? O pessoal tá de É férias isso. ali. Estamos voltando aí do Réveillon. Brincadeira. Todo mundo já trabalhando pra caramba, Nativa. bagunça. Boa. Valeu. Valeu, pessoal.